Olá, uma ótima noite para você aí de casa, tudo bem? Está no ar o Aparecida Debate para que você se informe e forme a sua opinião. Ao meu lado hoje, minha amiga Letícia Ramacha. Lê, boa noite, tudo bem? Tudo certo, boa noite, Eduardo, boa noite para você que nos acompanha. O programa de hoje vai falar sobre a devastação causada pela série de incêndios florestais que tomou conta do Brasil, principalmente no mês de setembro. Alimentado pela seca e as altas temperaturas, o fogo destruiu milhares de hectares em diferentes biomas e cobriu cidades de fumaça, o que pressionou também o sistema de saúde com o atendimento de pessoas com problemas respiratórios. E os números são alarmantes e dão uma dimensão da crise climática que afeta o Brasil agora em 2024. As queimadas afetaram 15 milhões e meio de pessoas e provocaram prejuízos de 1,5 bilhão de reais à economia do país. Quem conversa com a gente nesse primeiro bloco do Aparecida Debate é a Thaís Banvart, porta-voz do Greenpeace Brasil. Ela fala com a gente via internet. Muito boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Letícia, Eduardo e a todos que nos assistem. Thaís, para a gente começar, qual que é a missão do Greenpeace em relação às queimadas? Olha, Letícia, a gente trabalha na Amazônia, né? E o nosso papel é trazer a discussão do problema das queimadas para a sociedade, porque é um problema, né? E além disso, de fazer essa mobilização, né, da discussão na sociedade sobre o problema, é também apontar as causas, os responsáveis, cobrar por responsabilização e também propor soluções, né? A gente faz isso através de diversas formas. Nós fazemos sobrevoos na região, monitorando áreas mais críticas, né? E também com trabalho de pesquisa, investigação, para trazer evidências para que a gente possa fazer essa discussão de forma mais ampla com todos da sociedade. Thaís, boa noite, obrigado pela presença aqui no Aparecida Debate. Eu imagino que o Greenpeace deve ter tido muito trabalho agora nesse mês de setembro, né? Com esse cenário que a gente acabou aqui de mostrar, né? Incêndios espalhados por todo o Brasil. Quais são as evidências, aquilo que vocês tiraram de conclusão desse trabalho que vocês realizam? Sim, Eduardo, o trabalho tem sido árduo e também, somado aos incêndios, né? A gente tem visto também uma situação de seca extrema na Amazônia, então isso também é um alvo de atenção para a gente, foco do nosso trabalho. A gente tem desenvolvido diversos estudos, né, que mostram como o problema do fogo quais são as origens do problema do fogo, né? Até recentemente saiu um boletim do MAP Biomas trazendo, né, um panorama da situação atual das queimadas e a gente eles fizeram um levantamento que mostra, né, que 20% do fogo ele está em áreas de pastagem e 21,4% está em áreas de formação florestal. Então, isso indica áreas que devem ter uma atenção, um olhar mais cuidadoso dos gestores, né, dos governos estaduais, municipais, federal, para a resolução do problema, porque o fogo ele é muito utilizado, de fato, para a renovação de pastagens. E também, nessa condição de um clima mais quente e mais seco, uma floresta tropical como a Amazônia, por exemplo, que é uma floresta úmida, que não pega fogo naturalmente, ela está mais vulnerável, né? Então, a gente tem visto o fogo sendo utilizado para abrir novas áreas de floresta, de colocar diretamente fogo na floresta, ou também quando esse fogo que está numa área de pastagem, ele acaba perdendo o controle, né, seja acidental ou intencional, e avança sobre essas áreas, né? Além disso, também a gente tem mostrado a impunidade de quem faz o uso do fogo ilegal, que muitas vezes, e na maioria das vezes, não é responsabilizado de fato, e isso passa um recado muito ruim de que o crime compensa. Exatamente, isso que a gente até ia falar com você, Thaís. E qual que é a responsabilidade da própria população também, enquanto de alguma maneira de fiscalizar isso também, para não encobrir ações como essa, como limpeza de pastos, seja para, enfim, outros tipos de fogo proposital mesmo que é colocado?
Sim, Letícia, as pessoas precisam entender que o uso do fogo, como ele está sendo feito, é um problema. Acho que esse é o primeiro passo, né? A conscientização de muitas pessoas que às vezes estão na cidade e não enxergam que um fogo na Amazônia pode impactar a vida dela. Mas eu acho que essa situação está mudando porque as fumaças, né, da Amazônia, do Cerrado, do Pantanal e até mesmo de outros estados como São Paulo, está chegando diretamente em outras áreas do país e impactando, né, a saúde das pessoas. Então, após a conscientização, acho que também é necessário um trabalho das pessoas entenderem como elas podem agir nessa situação, né? Então, uma parte é a conscientização de não fazer o uso do fogo nesse período de seca, de entender os riscos e consequências, né? Mas também de saber como denunciar quando ela presenciar o uso do fogo de forma criminosa, né? A quem ela deve recorrer, como ela deve agir. Bem, os incêndios sempre acontecem nesse período do ano, né, Thaís? Principalmente nesse período de estiagem, mas a mudança climática está afetando bastante, né? Essa seca prolongada, falta de chuva associada às altas temperaturas, e o fogo nunca chegou tão perto da gente, né? Enquanto estava lá na floresta, a gente via apenas pela televisão. Agora a gente está vendo bem de pertinho, né? E esse fogo é provocado. Por isso que é importante, a Letícia tocou no assunto com você, da responsabilidade da população. Além da limpeza das pastagens, tem aquele que joga na beira da rodovia a bituca de cigarro para fora, tem aquele que quer colocar o fogo no lixo, por exemplo, e o fogo segue descontrolado, né? Então a gente tem que tomar muita atenção e a população saber da sua responsabilidade também, né? Sim, com certeza. É fundamental que as pessoas entendam, né, o risco que elas mesmas podem estar causando, né, ao tomar atitudes como você mencionou, de colocar fogo no lixo ou em imóveis que ela quer se desfazer, né, entender que isso pode tomar proporções muito graves e sérias, né? Thaís, enquanto agora a responsabilidade dos governantes, como que você vê isso? Faltou esse ano, por exemplo, uma ação mais efetiva antes de começar esse período de estiagem? De repente, agora que a gente teve, né, esses incêndios enormes, né, em todo o país, falta uma posição mais incisiva? Olha, Letícia, dadas as proporções que o fogo tomou esse ano, acho que talvez tenha havido uma falta de dimensionamento do que poderia ter, do que veio a ser, né, o período do fogo esse ano. Para o Pantanal, houve sim um trabalho de precaução, né? Então é necessário agir na prevenção. Não dá para agir mais só no combate, quando o fogo já acontece, porque nas circunstâncias que a gente se encontra, né, de eventos extremos, vocês já mencionaram os motivos, o fogo ele toma uma proporção muito significativa que os governos não têm capacidade para combater imediatamente, né? Então é necessário um trabalho de prevenção, é necessário a implementação do plano integrado do manejo do uso do fogo, que foi implementado, foi lançado agora pelo governo federal. É necessário ter brigadas permanentes, não basta mais ter brigadas só nesses períodos do ano, quando o fogo acontece de fato. É preciso trabalhar no controle também, né? Então, na responsabilização, identificação dos responsáveis, o que é muitas vezes um trabalho difícil de se fazer, porque é necessário uma perícia em campo para você, de fato, conseguir identificar quem foi que riscou o fósforo e colocou fogo nessa área. Esse é um complicador que, muitas vezes, quem está mal intencionado se utiliza dessa dificuldade, porque sabe que vai ficar impune, mas é necessário também aumentar o rigor das penas, né, das multas e da responsabilização criminal dessas pessoas, porque o que a gente identifica, o Greenpeace tem feito diversos estudos, é que as pessoas não pagam, né, muitas vezes, as multas que elas recebem e também não tem nenhum tipo de responsabilização no campo civil, no campo criminal, né? Então, essas são medidas que precisam ser intensificadas cada vez mais, né? Porque a gente está nessa situação de mudanças climáticas que, infelizmente, a situação tende a se agravar e a gente precisa nos preparar melhor para responder essa situação, para que ela não volte a acontecer.
Infelizmente, né, Thaís, a impunidade, a falta de punição para quem provoca o incêndio acaba gerando essa série de incêndios que a gente viu agora nesse ano, né? Aliás, a responsabilização, o presidente Lula encaminhou agora no começo desse mês um projeto de lei que vai aumentar a pena para quem colocar fogo, né? Para quem começar esses incêndios. Isso é muito importante, é um passo a mais que se dá. Agora eu quero perguntar para você se é preciso um trabalho maior de conscientização, né? Até mesmo a educação para o meio ambiente, que isso comece desde pequeno, lá na escola, né? Com certeza, Eduardo, é fundamental. Conscientização das pessoas, da população, ela precisa vir desde a escola, né? Mas também com campanhas, né? Os governos precisam investir em mais campanhas para conscientização. Então, passar comerciais, outdoors, né? Mensagens no WhatsApp, nas redes sociais, campanha pública mesmo, para que as pessoas comecem, né, nas rádios, na televisão, para que as pessoas comecem a entender que esse problema ele está se intensificando e que isso representa um sério risco para as vidas, né? Em termos de saúde, em termos de economia, e como elas devem agir, né? O que elas devem fazer, como elas devem recorrer numa situação, né, de elas estarem presenciando um incêndio, então de se proteger ou de verificarem que alguém está fazendo algo de forma mal intencionada, a quem elas devem recorrer também. Tudo isso precisa ser tratado com mais enfaticamente para a sociedade estar melhor preparada e consciente, né? E, Thaís, assim, a longo prazo, a gente sabe que essas consequências podem ser cada vez mais graves. O Greenpeace tem algum tipo de levantamento, de estudo, já pensando se continuar uma situação como essa por mais 2 anos, por exemplo? Olha, Letícia, o uso do fogo, o fogo é um fator de degradação de biomas como a Amazônia. A Amazônia, por exemplo, é uma floresta úmida e ela não reage bem ao uso do fogo. Existem outros biomas que têm uma adaptação maior, mas que também, nas circunstâncias que nós estamos, né, de eventos extremos, temperaturas mais altas, clima mais quente, e o uso intencional de criminosos de colocar fogo nas áreas, isso tem impactado de forma significativa os ecossistemas. E o que acontece? Eles não conseguem se recuperar mais, porque o clima ele está ficando cada vez mais quente, mais seco, então o ciclo hidrológico ele não está sendo mais capaz de recuperar as bacias hidrográficas, por exemplo. Então a gente já está vendo uma seca severa na Amazônia pelo 2º ano consecutivo. Então, isso tudo vai impactando os biomas que podem contribuir para que eles cheguem no seu ponto de não retorno, que é quando aquele ecossistema perde a sua resiliência, a sua capacidade de se regular e continuar provendo serviços ecossistêmicos, como, por exemplo, a Amazônia tem um papel fundamental em trazer chuva, né, para a região sudeste, não só do Brasil, mas para a porção sul aqui da América do Sul, né? A Amazônia é responsável por trazer chuva para uma área que responde a 70% do PIB da América do Sul e também influencia o ciclo hidrológico na América do Norte. Então, isso tem um impacto não só local, mas global. E o que isso representa, no fim das contas, né? A perda desses serviços ecossistêmicos. É um impacto social nas nossas vidas, né? A gente perde abastecimento hídrico, um impacto na nossa atividade econômica, que depende, né, desses serviços que a natureza provém para a gente, e um impacto na nossa saúde, né? As fumaças, por exemplo, é um problema evidente na saúde das pessoas, que traz problemas respiratórios importantes, que podem levar pessoas que têm uma vulnerabilidade já a óbito. Então, esses são efeitos a longo prazo, além de, claro, né, intensificar também as mudanças climáticas. Então, são efeitos que se retroalimentam, né, e agravam a nossa situação. É isso mesmo, Thaís. Eu quero agradecer você e lembrar o nosso público de casa que acompanhou esse primeiro bloco desse debate importante para os dias atuais, que a mudança climática, que antes era uma ameaça, hoje é uma realidade. A gente vai precisar conviver
com eventos extremos cada vez mais frequentes. Então a gente tem que se adaptar, tem que se educar e proteger principalmente o meio ambiente, que é a nossa fonte de vida, né? Muito obrigado, viu, pela presença aqui no Aparecido Debate, seja sempre bem-vinda. Eu que agradeço. Boa noite. Obrigada, boa Até noite, mais. Thaís. Tchau, tchau. Tchau. Olha só, o Aparecido Debate faz uma pausa e volta daqui a pouco para falar sobre os incêndios florestais no Brasil. Estamos de volta com a Aparecida Debate nesta terça-feira, falando sobre as queimadas que atingiram diferentes biomas e destruíram milhares de hectares de terra no Brasil este ano. E diante do cenário de devastação causado pelos incêndios, o governo federal decidiu agir e enviou um projeto de lei ao Congresso que aumenta as penas para crimes ambientais, incluindo quem colocar fogo em florestas. E o nosso convidado para esse segundo bloco do Aparecida Debate é o capitão, está aparecendo aqui, Roberto Farina, diretor de comunicação da Defesa Civil de São Paulo. Boa noite, capitão. Sempre bom tê-lo aqui na TV Aparecida, em especial para esse programa do Aparecida Debate. Teve muito trabalho nesse mês de setembro, né, capitão? Boa noite. Boa noite, é um prazer falar com vocês mais uma vez. Isso mesmo, viu? A Defesa Civil ela teve um trabalho que foi realizado nessa estiagem severa, né, aqui no estado de São Paulo, muitos reflexos do cenário nacional, como vocês têm colocado e contextualizado na entrevista, então, principalmente na reportagem, né, nós tivemos ali, só para contextualizar, de junho, que é o período da estiagem que a gente começa, até o final de setembro, que acabou esticando, né, a fase vermelha da Operação São Paulo Sem Fogo, onde nós tivemos vários momentos em que houve a necessidade de ampliação do esforço de trabalho, do esforço de combate aos focos de incêndio, porque o cenário ambiental que se apresentou aqui no estado de São Paulo foi um dos piores cenários na história de São Paulo. Então, nós tivemos, por exemplo, dia 23 de agosto, o ápice dos focos de incêndio aqui no estado de São Paulo, onde, ao mesmo tempo, 38 municípios tiveram focos de incêndio ativo. Era uma sexta-feira, e naquela sexta-feira, o governador do estado, Tarcísio de Freitas, ele determinou, né, a instalação do gabinete de crise de estiagem para a Operação São Paulo Sem Fogo, onde foi necessário e conduzido ali com as tratativas para trazer outras secretarias e instituições privadas para dentro dessa gestão ambiental relacionada ao combate dos focos de incêndio e queimadas aqui no estado de São Paulo. Exatamente. Muito boa tarde, boa noite, capitão. E o aumento das penas para crimes ambientais, como a gente até viu na reportagem, é um caminho para coibir esses incêndios, como a gente viu esse ano, principalmente aqui em São Paulo, também lá na Amazônia, no Cerrado? Olha, nós identificamos aqui no estado de São Paulo algumas formas, né, Letícia, de causas dos focos de incêndio. Então, nós vimos, né, de acordo com a Secretaria do Meio Ambiente no estado, 90% dos focos de incêndio eles são causados pela mão humana. Então, a partir desse ponto, nós temos os focos de incêndio, que eles acontecem de forma intencional criminosa. Então, é quando a pessoa ela quer cometer o crime e prejudicar, né, outras pessoas, empresas. Ela tem aquela intenção de fazer com que o fogo prejudique, de alguma forma, outras pessoas ou instituições. Nós identificamos também os focos de incêndio, né, causados pela mão humana de forma intencional, que aparentemente não é criminosa. Então, são aqueles pequenos e médios produtores que querem realizar queima controlada, pessoas dentro da sua própria propriedade querem limpar, fazer uma limpeza ali com fogo, ou querem colocar fogo no lixo para poder acabar com o lixo mais rapidamente. A pessoa tem a intenção de colocar o fogo, mas ela não quer prejudicar ninguém. Mas muitas vezes ela perde o controle desse foco de incêndio. E também os focos de incêndio acidentais. Aquela famosa bituca de cigarro, que a pessoa ela não queria colocar fogo, nem imaginou, né, que a ação dela poderia gerar um foco de incêndio, ou até pessoas que jogam lixo no local errado.
jogam ali um alumínio, né, uma lata ou uma garrafa de vidro em algum lugar, e a refração do sol acaba esquentando uma vegetação muito seca, gerando o pavio, né, o início ali do foco de incêndio. Então, essas leis, né, como você falou, Letícia, de uma pena mais elevada, ela faz com que as pessoas elas repensem algumas atitudes, isso é importante. Mas é fundamental que a comunicação ela aconteça, porque muitas vezes há pessoas que não têm conhecimento, seja da lei ou seja da ação que está cometendo, se é criminosa ou não, ou até se a ação dela vai prejudicar ali outras pessoas. Por isso que a comunicação a respeito, né, das ações que podem prejudicar, né, num momento de estiagem, momento de seca, com um foco de incêndio é fundamental. Então é um trabalho de conscientização à população que ajuda também, além das leis serem mais severas, ajuda as pessoas aí a refletirem e evitar esse início do foco de incêndio. Capitão, a gente conversou agora há pouco com a representante do Greenpeace aqui no Brasil e a gente repercutiu com ela a questão da mudança climática que teve, sim, segundo os cientistas, influência direta no aumento dos focos de incêndio aqui no Brasil esse ano. A tendência é que isso vá aumentando ano a ano, porque o aquecimento global está aí, já é uma realidade. O número de brigadistas é suficiente diante dessa ameaça que representa hoje o fogo, esses incêndios florestais? Quais foram os maiores desafios que vocês enfrentaram, vocês que estão na linha de frente, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, no combate às queimadas? Olha, esse ano foi extremamente atípico, né? Nós tivemos uma situação que aconteceu além, né, das temperaturas elevadas. Nós tivemos uma seca na Amazônia, fez com que o corredor de umidade amazônico que vem aqui para a faixa noroeste paulista, oeste e norte do estado, ele não tivesse atuação com umidade, ele trouxe fumaça, né, acabou trazendo poluição até do Pantanal e de Minas Gerais. Então, isso agravou ainda mais esse cenário. É lógico que há um trabalho, e a Defesa Civil ela tem realizado, de aperfeiçoamento dos seus sistemas tecnológicos de monitoramento. Isso sempre precisa ser aperfeiçoado e melhorado, porque com o meio ambiente, com as mudanças climáticas, é uma constante evolução, porque os cenários vão mudando, vão se alterando de forma muito rápida. Agora, ainda mais com essas crises climáticas, né, nós estamos vivendo. Nós temos ali a questão dos voluntários, como você falou, dos agentes de defesa civil, do Corpo de Bombeiros. É importante que sempre haja uma ampla orientação, uma ampla ação sendo trabalhada de forma conjunta. E esse ano, por exemplo, os combates aos incêndios, ele teve diversas associações congregadas, né, juntas com o sistema de proteção e defesa civil. Porque, às vezes, o que acontecia? Os voluntários ou até os brigadistas profissionais, em algumas regiões, eles trabalhavam de forma independente. Mas como, dessa vez, nós tivemos uma magnitude sem precedentes aqui no estado de São Paulo, houve a necessidade de ter uma coordenação não somente das instituições públicas, mas também das instituições privadas, para poder fazer a alocação desses materiais, desses equipamentos e também do recurso humano para as localidades que tivessem mais necessidade. Então, esse foi um trabalho que aconteceu aqui na Defesa Civil, além, lógico, de uma operação aérea, a maior operação aérea na história de São Paulo, em que realizou o combate com aeronaves dos focos de incêndio. E, capitão, dentro disso, né, de todo esse aparato, não só dos órgãos públicos, mas muitos da sociedade civil e também voluntários, a Defesa Civil vem se coordenando também para o futuro, prevendo novos fenômenos como esses que estão por vir, novos focos de incêndio, visto que esse ano foi o maior, mas que infelizmente podem voltar a acontecer? Olha, Letícia, nós estamos, né, nesse cenário de anormalidade nas estações do ano. O fenômeno do El Niño
ele está dando lugar agora para a Laninha. O ano que vem, nós temos as previsões meteorológicas, a gente tem um cenário que ele pode se alterar, ele pode mudar, mas com isso, a Defesa Civil, independentemente do cenário ser pior ou ser melhor, ela sempre precisa estar trabalhando nessa evolução. Então, nós trabalhamos no final da operação São Paulo Sem Fogo, um retardante para ser jogado ali nos focos de incêndio através de aeronaves. E agora nós estamos trabalhando novamente com a busca por tecnologia, por equipamentos mais modernos, com o objetivo de se preparar para o ano que vem. Agora, o sistema ele tem trabalhado para chuvas, então a gente entra num período chuvoso, né, um período bem severo de chuvas, inclusive esse ano nós teremos médias pluviométricas muito maiores do que o ano passado, então vai chover mais do que os anos anteriores, então o sistema ele também se prepara para isso, mas sem deixar de olhar para o momento de estiagem do ano que vem. Então, nós já estamos averiguando, analisando algumas tecnologias novas, estamos, por exemplo, checando a questão das aeronaves, porque nós, Letícia, tivemos 39 aeronaves em pronto emprego para operar, sendo que um dos dias nós tivemos 20 aeronaves simultaneamente trabalhando no combate aos focos de incêndio no estado todo. Nós estamos fazendo um estudo para ver se nós identificamos um drone mais parrudo, maior, que pode ali substituir as aeronaves, se tem mais eficiência, se o custo é mais baixo, se eles conseguem levar ali, seja o retardante, seja a água. Então, esses grupos, né, esses comitês de estudo, de pesquisa, eles estão sendo realizados aqui internamente na Defesa Civil para que nós possamos aperfeiçoar e evoluir o sistema de proteção para a próxima estiagem. Capitão, agora é importante um recado para quem está acompanhando a gente aí de casa, porque a população sempre se mostrou muito parceira das autoridades, em especial da Defesa Civil, em momentos críticos, como a gente tem enfrentado agora com os incêndios florestais. E o senhor está antecipando aí, né? Vem chuva e vem chuva forte também. A gente tem que prever também e alertar a população sobre isso. Mas como a sociedade civil como um todo, as comunidades, os moradores podem ajudar a Defesa Civil nesses momentos de perigo, capitão? Olha, é muito importante que a população ela se intere que hoje nós estamos vivendo momentos de mudanças climáticas extremos. Aquela versão brasileira, né, que nós tínhamos de não vai acontecer nada no Brasil não tem problema, no Brasil não tem crise, no Brasil não tem tragédia, hoje não é bem assim. Nós estávamos em maio atuando no Rio Grande do Sul, na maior tragédia climática da história do Brasil. Mais de 400 municípios afetados. Então, isso já é uma realidade no Brasil, né? Por isso que as pessoas elas devem ter a consciência da importância de evitar se expor ao risco. O que é isso? É observar um cenário, uma situação e não se colocar em risco. Né? Seja, por exemplo, entrando numa cortina de fumaça numa rodovia por causa da fumaça dos incêndios, seja ali na chuva, já fazendo um outro extremo, ela tentando atravessar uma lâmina de água ou uma enxurrada. Muitas pessoas morrem tentando atravessar enxurradas. Então, são ações, né, das pessoas de se colocar em risco que compromete a vida delas. Então, a conscientização é o primeiro ponto. Depois, a informação. Elas participarem ativamente do sistema de defesa civil. E como seria isso também? Informar os órgãos do que está acontecendo. Muitas vezes nós não estamos ali para saber o que está acontecendo, um foco de incêndio ou até um alagamento, né, falando já dos dois extremos, mas é importante que informem as instituições públicas para que nós possamos atuar. E a imprensa ajudou muito nos incêndios que aconteceram agora recentemente, porque como nós, às vezes, não recebemos a informação nem pela população,
e nem nossos agentes estavam atuando em outro ponto, não conseguiam identificar, a imprensa informava para nós os focos de incêndio onde estava acontecendo e nós podíamos direcionar equipes para lá. Então, todos fazem parte da sociedade de alguma forma e participando, nós com certeza conseguiremos evoluir nesse sistema de defesa civil. Todos temos responsabilidades, né? Tanto pela questão do fogo que está pegando, como também por ajudar a combater. Capitão Farina, muito obrigado pela sua participação aqui no Aparecida Debate. Seja sempre bem-vindo. Eu que agradeço, a Defesa Civil está à disposição de vocês sempre. A TV Aparecida sempre prestando serviço para a população, levando informação ao maior número de pessoas, porque nós sabemos, né, somos comunicadores, sabemos que informação salva vidas. Obrigado. Um abraço para o senhor, muito obrigado mais uma vez por estar aqui na TV Aparecida. Vamos agora para um rápido intervalo e já voltamos para falar sobre as queimadas no Brasil. Até já. Estamos de volta com a Aparecida Debate, que hoje destaca a série de incêndios florestais que atingiu o Brasil e afetou, além do meio ambiente, a qualidade do ar e a saúde pública. E nesse terceiro bloco nós vamos conversar com a Mariana Palota, doutora, mestre e graduanda em meteorologia. Ela está aqui, conversa com a gente. Muito boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Letícia. Boa noite, Eduardo. Muito obrigada pelo convite. Mariana, queria que a gente começasse falando um pouquinho quais os fatores climáticos que contribuíram e têm contribuído, né, para o alto número de queimadas em todo o país, especialmente nesse ano. O fator principal foi a seca, né? A gente entrou no período de seca esses últimos meses aí, né? Até agora o início de outubro, a gente ainda tinha indícios de estação seca. Mas desde maio, final de abril e maio, que é quando começou a estação seca, que a gente começou a ter uma quantidade muito grande de incêndios. O que aconteceu? A gente teve uma estação chuvosa anterior abaixo da média no Brasil, assim como um todo, principalmente ali região amazônica e região centro-oeste foram as regiões mais afetadas por esse incêndio, por esse transporte de fumaça que a gente viu nesses últimos meses. A gente teve uma estação seca que começou antes e de forma abrupta, então normalmente a gente tem uma estação de transição ali no outono, né, que fica alguns dias um pouco mais secos, alguns dias um pouco mais chuvosos, mas a gente teve em abril, simplesmente virou a chave e a estação seca entrou com tudo em grande parte do Brasil. E essa estação seca se prolongou muito. Já estava previsto que essa estação seca iria se prolongar. Então, ela foi de setembro adentro. E agora, somente em outubro, que a gente começou a observar aí, já que a estação chuvosa voltou e começou a ter um pouco de alívio nessas queimadas. Foi essa combinação de fatores. A gente não tem mais o El Niño que tinha no passado ativo, né? O El Niño, ele se dissipou, digamos assim, né, ali em meados de junho, né, então ele não estava influenciando o clima, e agora a gente está entrando numa uma laninha com tendência fraca. Então, o que a gente teve realmente foram esses fatores, uma seca prolongada de uma estação chuvosa que foi abaixo da média, e que começou uma estação seca que começou antes também. Então, isso daí foi o combustível para que esses incêndios se alastrassem pelo país. E teve também o calor, né, Mariana? Boa noite para você, bem-vindo aqui ao Aparecida Debate. As altas temperaturas serviram como combustível também para os incêndios, né? Exatamente. A gente tem uma combinação de fatores durante a estação seca que são muito propícias para que esses incêndios se propaguem, né? Então, a gente tem temperaturas altas, principalmente no período da tarde, né? Aqui, assim, aqui no Sudeste, a gente ainda tem o ingresso de algumas frentes frias que ajudam a amenizar a temperatura, mas no Centro-Oeste e no Sul da Amazônia isso já não é tanto. Então, a temperatura sobe muito no período da tarde. Então, a gente tinha temperaturas acima de 30 graus, já são suficiente para ajudar a propagação de incêndios, umidade muito baixa do ar, então umidades abaixo de 30%, a gente teve locais com umidades ainda muito mais baixas do que isso, né? 15%, às vezes 10% de umidade durante o período da tarde, isso daí também ajuda muito a propagar incêndio, e também algumas rajadas de vento que ajudam esses incêndios a se espalhar. São os três principais fatores que normalmente as pessoas que monitoram esse tipo de incêndios, né, de propagação de incêndios, eles ficam de olho nisso, e essa combinação aí prolongou por grande parte da estação seca, tendo incêndios por grande parte do país. Mariana, a gente tem vivenciado muitas mudanças climáticas, né? E como que essas mudanças alimentam ainda mais esses incêndios no Brasil? A gente teve agora, nessa última estação seca, principalmente no Centro-Oeste, registro de que foi a estação
nos últimos 74 anos, foi a estação mais seca registrada. E a gente tem registrado nesses últimos anos que a seca está sendo cada vez mais abrangente e com um tempo. E a gente teve ainda nesses últimos anos, né, principalmente do ano passado para cá, muitas ocorrências de ondas de calor, né? Então, períodos prolongados de seca e de calor, que são um combustível muito grande para esse tipo de incêndio. Então, principalmente ali para a região sul da Amazônia e para o centro-oeste, para a região centro-oeste do país, a gente tem observado, sim, que tem tido uma mudança gradual no clima em respeito à estação seca e, consequentemente, também a essa propagação de incêndios. Então, tem piorado ano a ano. Agora, por outro lado, é interessante, Mariana, porque as queimadas, elas também influenciam no aquecimento do planeta, né? A fumaça, principalmente. A fumaça, sim, ela é bastante prejudicial, ela também atua como um gás de efeito estufa, né? Ela ajuda ao calor ficar retido aqui na atmosfera. E o que a gente observou muito foi esse transporte de fumaça que vinha principalmente ali da Amazônia e do Centro-Oeste, que afetou muito a questão de conforto respiratório. A gente viu dias e dias e dias com o céu assim bastante esbranquiçado da fumaça. Então, todo mundo conseguiu sentir um pouco aí na pele esses efeitos. Você citou ali o sul do Amazonas e também o centro-oeste. São as regiões do Brasil que estão em perigo hoje e que têm tendência mesmo a seguir assim? Agora a gente já teve uma mudança no padrão, do padrão do clima, né? A gente já consegue dizer que o Brasil já entrou na grande parte do país, né? Ali do centro-sul do Brasil, entrou na estação chuvosa. Então a gente tem tido aí, pelo menos nas últimas 2 semanas, uma ocorrência maior de chuvas. Pancadas ainda são localizadas, os acumulados não são muito altos, né? A gente não tem chuvas volumosas ali no sul da Amazônia para amenizar a seca, mas já é o suficiente para amenizar a propagação dos incêndios. Então, a gente, dentro dos monitoramentos que são feitos ali de propagação de incêndio, nas últimas semanas tem diminuído cada vez mais o risco de incêndio nessas regiões, ainda bem, né? Sofreram muito aí, foram meses e meses e meses, mais de 5 meses, 6 meses de seca. E essas 2 últimas semanas a gente tem tido aí registro de chuvas mais recorrentes, apesar de ainda com baixos acumulados, chuvas mais recorrentes que estão amenizando e diminuindo gradativamente esses focos de incêndio. A gente conseguiu perceber isso daqui também na nossa região, aqui no Sudeste, aqui na região do Vale do Paraíba. A gente já percebeu que mesmo não tendo muita chuva, já está mais confortável, a gente já não tem mais tanto aquele cheiro de fumaça, aquela fumaça que fica em suspensão na atmosfera, porque realmente não está tendo transporte de fumaça ali do centro-oeste e também que a gente já tem um clima mais úmido, né? O tempo está mais úmido também, para ajudar a não propagar incêndios com tanta facilidade. De fato, melhorou bastante, né? Ficou difícil respirar naquele período lá de estiagem prolongada com a série de incêndios que se espalhou pelo Brasil, mas eu queria voltar justamente nesse assunto, porque a tendência para os próximos anos, mudança climática não vai mudar muito, né? Então, existe mesmo o risco de que se repita esse cenário de mais fogo, mais queimadas no ano que vem. Até por isso, para a gente se proteger, né? O que as queimadas causam no ar e na qualidade daquilo que a gente respira, afeta diretamente a saúde, né, Mariana? Afeta diretamente a saúde. O desconforto respiratório é a primeira coisa que a população sente, normalmente a população mais vulnerável, né? Idosos, crianças, pessoas que já têm alguma doença pré-existente, normalmente sentem muito desconforto. A fumaça, ela coloca partículas na atmosfera que irritam, né, o nosso sistema respiratório, afeta o nosso sistema cardiovascular. Então, realmente é muito perigoso. E é muito desconfortável também, né? Mariana, a gente está entrando no período chuvoso, né? Mas para o ano que vem já dá para a gente ter uma dimensão se a gente pode se repetir o que teve esse ano com essas queimadas, com essa seca que a gente viu principalmente aqui no Centro-Oeste, também parte do Norte? A estação seca é climatológica, né? Então, a gente tem ali no final do outono, normalmente ali em maio, mais ou menos, a gente já começa a observar uma diminuição de chuvas no Centro-Oeste, no sul da Amazônia, e aqui também no Sudeste, claro. E isso daí normalmente perdura até setembro, né? Ali em setembro a gente, numa estação normal, né? Num ano normal, a gente já começa a observar algumas tendências de mudança de estação, coisa que não aconteceu esse ano, né? Para ali em outubro, novembro, a gente já tem uma quantidade maior de chuva em grande parte do país, nessa parte central, centro-sul do país.
a gente não tem como precisar como vai ser a estação seca do ano que vem. O Laninha agora está um pouco mais ativo, né? Ele entrou em atividade esse último mês. É uma laninha com tendência fraca, então ela não deve afetar, assim, a gente não deve ter um sinal muito grande de mudança no clima aqui para a nossa região, principalmente na região centro-oeste, que são duas regiões que não são diretamente influenciadas por esse fenômeno climático, né? Então, não tem como precisar exatamente. Que a gente terá uma estação seca, terá. É climatológico, né? Ali nesses meses de inverno e ali no finalzinho do outono, entre o finalzinho do outono e o começo da primavera, é o período mais seco entre o sul da Amazônia, o centro-oeste e aqui o sudeste do país. E isso daí realmente é o período que tem mais condições para a propagação de incêndios. Pode ser que, vindo uma estação chuvosa que tem uma tendência de ser um pouco acima da média, mas assim, um pouco acima da média, coisa que não aconteceu no ano que vem, talvez a gente tenha um atraso do início dessa estação seca, o solo já vem um pouco mais úmido, e isso daí favoreça com que os incêndios não comecem tão cedo como começaram esse ano, porque a gente já tinha registros de incêndios de grandes proporções ali em maio, coisa que normalmente a gente ocorre ali em agosto, setembro, que são os meses piores. Então, pode ser que o prognóstico para o ano que vem seja um pouco melhor, mas, de qualquer maneira, é um período seco e a gente sempre observa um pouco mais de desconforto, de quantidade de queimadas que aumentam tanto na região centro-oeste quanto aqui no sudeste, na nossa região também, nesse final, no inverno, entre o finalzinho do inverno e a primavera. Agora eu queria perguntar para você sobre um outro fator que também contribui para os incêndios, o desmatamento. De que forma que eles influenciam nesses incêndios, nessas queimadas que a gente viu esse ano e podem se repetir, né? As queimadas, elas influenciam diretamente o desmatamento, né? Podem pegar alguma vegetação que não tem capacidade de se reerguer. A vegetação da região centro-oeste, principalmente, ela é perene em relação a isso, porque como você tem essa climatologia que favorece a estação seca, então normalmente a vegetação consegue se recompor assim que começa a chover com alguma regularidade. Mas o desmatamento, ele contribui para as mudanças climáticas, e as mudanças climáticas aqui, pelo menos para o Brasil, que a gente tem observado nesses últimos tempos, que quanto mais desmatamento na Amazônia, mais seca a gente tem prolongada ali, tanto na região amazônica quanto na região centro-oeste. Isso influencia o clima como um todo, né? Vai acabar influenciando o clima como um todo, tirando um pouco mais de umidade da atmosfera. As árvores, elas contribuem muito para o transporte de umidade da atmosfera, né, das partes mais baixas da atmosfera para as partes mais altas, contribui para a umidade no geral, e quanto menos árvores, menos umidade na atmosfera e mais tendência de seca. De uma maneira bem simples é isso, mas que a gente tem observado aí sim uma grande quantidade de desmatamento na Amazônia, uma área de seca se prolongando ano a ano, está ligado aí realmente a alguma mudança do clima. E Mariana, quais as consequências a longo prazo, caso esses incêndios se repitam ano a ano? Dá para a gente ter uma noção do que pode vir a acontecer se isso se repetir novamente, que nem esse ano a gente teve também esses incêndios aí em enormes proporções, né? O maior em décadas? Não tem como precisar se isso vai mudar de fato em alguns lugares. Como disse, a região centro-oeste, principalmente, tem uma vegetação que é bastante adaptada a esse tipo de coisa, então consegue se regenerar. Não dá para dizer que vai afetar áreas que nunca mais vão se recompor, porque a natureza realmente tem uma capacidade de resiliência muito grande, né? O que a gente tem que ficar atento é tentar melhorar essa questão de desmatamento, né? De evitar desmatamento nas regiões mais suscetíveis, e também ser um pouco mais resiliente, porque a gente agora conhece realmente o problema, sabe que esse problema pode ter grandes proporções, e ali com monitoramento tanto de tempo quanto de clima, com várias agências, a gente tem várias agências do governo federal e também alguns órgãos estaduais e municipais que ajudam, né, a monitorar esse tipo de situação, de incêndio, de clima, de tempo, para tentar ser resiliente e evitar com que essas coisas cheguem em grandes proporções. Esse ano mesmo, como eu disse, a gente já tinha incêndios de grandes proporções ali em maio, com uma tendência de uma estação seca que seria prolongada. A gente já lá em maio já conseguia ver que essa estação seca ela ia ser prolongada, que a estação chuvosa ia ter um atraso, o que
de fato aconteceu. Então, isso aí também poderia ser uma ajuda para os órgãos governamentais para se organizar, para não deixar com que a coisa chegasse num estado crítico. É difícil de controlar, muito difícil. Tem áreas muito remotas em que os incêndios se propagam com muita facilidade. Então, é tentar que os estados, os municípios se equipem, né, para que possam combater esse tipo de coisa, para que a gente não tenha essa piora, porque é desconfortável para todo mundo. É ruim para a natureza, é ruim para todas as pessoas, como vocês viram, a fumaça veio do centro-oeste para cá. A gente tinha queimado aqui, mas a maior quantidade de fumaça vinha do centro-oeste para cá, influenciou praticamente o país inteiro. Mariana, só para a gente finalizar, a comunidade científica não é de hoje que tem alertado sobre as consequências dessas mudanças climáticas. Parece que chegaram agora, né? Esses efeitos do aquecimento do planeta estão aí para todo mundo ver, né? Inclusive uma preocupação, o Papa Francisco tem insistido no cuidado com a casa comum, para a gente cuidar do lugar onde vivemos, para a gente ter a garantia, né, de sobrevivência por muitos e muitos séculos, ainda muito tempo. Mas você, como especialista da área, você é doutora, mestre, graduada em meteorologia, como é que você enxerga o futuro? Temos ainda uma saída para o nosso planeta diante de tudo isso que a gente tem visto? O que a gente precisa fazer para nos salvar? Eu acredito que sim. Eu acho que não só a natureza é resiliente, como o ser humano é muito resiliente. Então, a gente consegue aprender com os nossos erros. E a gente tem visto aí nos últimos anos o quanto essa corrida desenfreada por produção e combustíveis e tudo mais tem influenciado o planeta como um todo. Tem certas coisas que talvez a gente não consiga reverter a curto prazo, seja a médio, a longo prazo, mas a gente consegue ser resiliente, a gente consegue se adaptar a isso, a gente consegue fazer manejos melhores, adaptar as nossas casas, adaptar as nossas vidas, cuidar melhor dos nossos espaços. Então, eu acredito, sim, que o ser humano é resiliente a esse ponto e que tem-se uma consciência hoje em dia muito grande a respeito de que a gente tem que cuidar da natureza e do clima. Então, por mais que as mudanças, assim, o que a gente faz hoje é muito pouco para poder mudar tudo que já foi feito anteriormente. Como eu disse, não é uma mudança assim, que vai ser sentida a médio, né, a curto ou médio prazo. Vai ser algo a longo prazo. Mas ainda assim, eu acho que a gente tem uma capacidade, sim, de resiliência para conseguir encarar isso daí bem e com uma boa relação tanto com o clima quanto com a natureza. Ainda dá tempo, né? É o Sim, principal com recado certeza. que fica para todo mundo, principalmente para os governantes que precisam ter um pouco mais de juízo em relação ao cuidado com o planeta. Mariana, muito obrigado, viu, pela participação aqui no Aparecida Debate. Seja sempre bem-vindo. É uma alegria tê-la aqui. Muito obrigada a vocês. A gente que agradece. Uma abraço. ótima noite, Mariana. Pra vocês Obrigada. também. Tchau, tchau. Olha só, a gente encerra assim o Aparecida Debate de hoje. Reveja esse e outros programas no canal da TV Aparecida no YouTube e também no nosso Instagram, @jornalismo TV Aparecida. Além das notícias e os bastidores da programação, você pode sugerir temas para a gente debater aqui às terças-feiras. Aparecida Debate termina aqui. Uma ótima noite para você, um bom descanso e até a próxima terça. Boa noite. Tchau, tchau.